Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Como o Homem Chegou, de Lima Barreto. Parte 1. A Polícia da República, como toda a gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam. E sempre, quer se trate de humildes, quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-lhe daí o respeito que aos políticos os seus empregados tributam e a procura que ela merece desses homens, quase sempre interessados no cumprimento das leis que discutem e votam. O caso que vamos narrar não chegou ao conhecimento do público, certamente devido à pouca atenção que lhe deram os repórteres. E é pena, pois se assim não fosse, teriam nele encontrado pretexto para clichês bem macabramente mortuários que alegrassem as páginas de suas folhas volantes. O delegado que funcionou na questão talvez não tivesse notado o grande alcance de sua obra, e tanto isso é de admirar quanto as consequências do fato concordam com luxuriantes sorites de um filósofo, sempre capaz de sugerir, do pé para a mão, novíssimas estéticas aos necessitados de apresentá-las ao público bem informado. Sabedores de acontecimento de tal monta, não nos era possível deixar de narrá-lo com alguma minudência, para a edificação dos delegados passados, presentes e futuros. Naquela manhã, tinha a delegacia um movimento desusado. Passavam-se semanas sem que houvesse uma simples prisão, uma pequena admoestação. A circunscrição era pacata e ordeira. Pobre, não havia furtos. Sem comércio, não havia gatunos. Sem indústria, não havia vagabundos, graças à sua extensão e aos capoeirões que lá havia. Os que não tinham domicílio arranjavam-no facilmente em choças ligeiras sobre chãos de outros donos mal conhecidos. Os regulamentos policiais não encontravam emprego. Os funcionários do distrito viviam descansados e, sem desconfiança, olhavam a população do lugarejo. Compunha-se o destacamento de um cabo e 3 soldados, todos os 4 gente simples, esquecida de sua condição de sustentáculos do Estado. O comandante, um cabo gordo que falava arrastando a voz, com a cantante preguiça de um carro de bois a chiar, habitava com a família um rancho próximo e plantava ao redor melancias, colhendo-as de polpa bem rosada e doce, pelo verão inflexível da nossa terra. Um dos soldados tecia redes de pescaria, chumbava-as com cuidado para dar cerco às tainhas, e era de vê-las saltar por cima do fruto de sua indústria com a agilidade de acrobatas, agilidade surpreendente naqueles entes sem mãos e pernas diferenciadas. Um outro camarada matava o ócio pescando de caniço, e quase nunca pescava crocorocas, pois diante do mar, da sua infinita grandeza, distraía-se lembrando-se das quadrinhas que vinha compondo em louvor de uma beleza local. Tinham também os inspetores de polícia essa concepção idílica e não se aborreciam no morno vilarejo. Conceição, um deles, fabricava carvão e os plantões os fazia junto às caieiras, bem protegidas por cruzes toscas para que o tinhoso não entrasse nelas e fabricasse cinza em vez do combustível das engomadeiras. Um seu colega, de nome Nunes, aborrecido com o ar ilísico daquela delegacia, imaginou quebrá-lo e lançou o jogo do bicho. Era uma coisa inocente. O mínimo da pule, um vintém. O máximo, 200 réis. Mas, ao chegar à riqueza do lugar, aí pelo tempo do caju, quando o sol saudoso da tarde dourava as areias e os frutos amarelos e vermelhos mais se entumeciam nos cajueiros frágeis, jogavam-se pules de 10 tostões. Vivia tudo em paz. O delegado não aparecia. Se o fazia de mês em mês, de semestre em semestre, de ano em ano. Logo perguntava: houve alguma prisão? Respondiam alviçareiros: não, doutor. E a fronte do doutor se anuviava, como se sentisse naquele desuso do xadrez a morte próxima do Estado, da civilização e do progresso.
de onde em onde, porém, havia um caso de defloramento e este era o delito, o crime, a infração do lugarejo. Um crime, uma infração, um delito muito próprio do paraíso, que o tempo, porém, levou a ser julgado pelos policiais quando, nas primeiras eras das nossas origens bíblicas, o fora pelo próprio Deus. Em geral, os inspetores por eles mesmos resolviam o caso, davam paternos conselhos suasórios e a lei sagrava o que já havia sido abençoado pelas prateadas folhas das imbaúbas, nos capoeirões cerrados. Não quis, porém, o delegado deixar que os seus subordinados liquidassem aquele caso. A paciente era filha do Sambabaia, chefe político do partido do senador Melasso, e o agente era eleitor do partido contrário a Melasso. O programa do partido de Melasso era não fazer coisa alguma, e o do contrário tinha o mesmo ideal. Ambos, porém, se diziam adversários de morte, e essa oposição, refletindo-se no caso, embaraçava sobremodo o subdelegado. Interrogado, confessara-se o agente pronto a reparar o mal, e desde há muito a paciente dera a tal respeito a sua indispensável opinião. A autoridade, entretanto, hesitava por causa da incompatibilidade política do casal. As audiências se sucediam e aquela já era a quarta. Estavam os soldados atônitos com tanta demora, provinda de não saber bem o delegado se, unindo mais uma vez o par, não iria o caso desgostar Melasso e mesmo o seu adversário Jati, ambos senadores poderosos, aquele do governo e este da oposição, e desgostar qualquer deles punha em perigo o seu emprego, porque, quase sempre entre nós, a oposição passa a ser governo, e o governo oposição instantaneamente. O consentimento dos rapazes não bastava ao caso. Era preciso, além, uma reconciliação ou uma simples adesão política. Naquela manhã, o delegado tomava mais uma vez o depoimento do agente, inquirindo-o desta forma. Já se resolveu? Pois não, doutor, estou inteiramente a seu dispor. Não é bem ao meu. Quero saber se o senhor tem intenção. De que, doutor? De casar? Pois não, doutor. Não é de casar. Isto já sei. Mas de que deve ser então, doutor? De entrar para o partido do doutor Melasso. Eu sempre, doutor, fui pelo doutor Jati. Não posso... Que tem uma coisa com a outra? O senhor divide o seu voto. A metade dá para um e a outra metade para outro. Está aí. Mas como? Ora, o senhor saberá arranjar as coisas da melhor forma. E se o fizer com habilidade, ficarei contente e o senhor será feliz, porquanto pode arranjar tanto com um como com o outro, conforme andar a política no próximo quatriênio, um lugar de guarda dos mangues. Não há vaga, doutor. Qual? Há sempre vaga, meu caro. O felizardo não se tem querido alistar, não nasceu aqui, é de fora, é estrangeiro, e dessa maneira não pode continuar a fiscalizar os mangues. É a vaga certa. O senhor adere ou antes divide a votação? Divido, doutor. Pois então. Por aí, um dos inspetores veio avisar de que o guarda civil de nome Rani lhe queria falar. O doutor, com sono, estremeceu. Era coisa do chefe, do geral lá de baixo, e de relance viu o seu hábil trabalho de harmonizar Jati e Melasso perdido inteiramente, talvez por causa de não ter, naquele ano, efetuado sequer uma prisão. Estava na rua, suspendeu o interrogatório e veio receber o visitador com muita angústia no coração. O que seria? Doutor, foi logo dizendo o guarda, temos um louco. Diante daquele caso novo, o delegado quis refletir, mas logo o guarda emendou. O doutor Cille era assim o nome do ajudante do geral inacessível, e dele os delegados têm mais medo do que do chefe supremo todo-poderoso. Rani continuou. O doutor Cille mandou dizer que o senhor o prendesse e o enviasse à central. Com sono pensou bem que esse negócio de reclusão de loucos é por demais grave e delicado e não era propriamente da sua competência fazê-lo, a menos que fossem sem eira nem beira ou ameaçassem a segurança pública. Pediu a Rani que o esperasse e foi consultar o escrivão. Este serventuário vivia ali de mau humor. O sossego da delegacia o aborrecia.
Não porque gostasse da agitação pela agitação, mas pelo simples fato de não perceber emolumentos, ou quer que seja, tendo que viver de seus vencimentos. Aconselhou-se com ele, o delegado, e ficou perfeitamente informado do que dispunham a lei e a praxe. Mas se lhe... Voltando à sala, o guarda reiterou as ordens do auxiliar, contando também que o louco estava em Manaus. Se o próprio Cile não o mandava buscar, elucidou o guarda, era porque competia a Consono deter o homem, porquanto a sua delegacia tinha costas do oceano, e de Manaus se vinha por mar. É muito longe, objetou o delegado. O guarda teve o cuidado de explicar que Cile já vira a distância no mapa, e era bem reduzida, obra de palmo e meio. Consono perguntou ainda, qual a profissão do homem? É empregado da delegacia fiscal. Tem pai? Tem. Pensou o delegado que competia ao pai o pedido de internação, mas o guarda adivinhou-lhe o pensamento e afirmou, eu o conheço muito, e meu primo é cunhado dele. Estava já com sono irritado com as objeções do escrivão, e desejava servir a Cile, tanto mais que o caso desafiava sua competência policial. A lei era ele, e mandou fazer o expediente. Após o que tratou com sono de ultimar o enlace de Melaço e Jati, por intermédio do casamento da filha do Sambabaia, tudo ficou assentado da melhor forma, e em pequena hora voltava o delegado para as ruas onde não policiava, satisfeito consigo mesmo e com a sua tríplice obra, pois não convém esquecer a sua caridosa intervenção no caso do louco de Manaus. Tomava a condução que o devia trazer à cidade, quando a lembrança do meio de transporte do dementado lhe foi presente. Ao guarda civil, ao representante de Cile na zona, perguntou por esse instante, como há de vir o sujeito? O guarda, sem atender diretamente a pergunta, disse, doutor, ele está muito furioso. Consono pensou um instante, lembrou-se dos seus estudos e acudiu. Talvez um couraçado? O Minas Gerais não serve? Vou requisitá-lo. Rani, que tinha a prática do serviço e conhecimento dos compassivos processos policiais, refletiu. Doutor, não é preciso tanto. O carro forte basta para trazer o homem. Concordou com o sono e olhou às alturas um instante, sem notar as nuvens que vagavam sem rumo certo entre o céu e a terra. Parte 2. Cile, o Dr. Cile, bem como com sono, graças à prática que tinham do ofício, dispunham da liberdade dos seus pares com a maior facilidade. Tinham substituído os graves exames íntimos provocados pelos deveres de seus cargos, as perigosas responsabilidades que lhes são próprias, pelo automático ato de uma assinatura rápida. Era um contínuo trazer um ofício. Logo, sem bem pensar no que faziam, sem lê-lo até, assinavam e ia com essa assinatura um sujeito para a cadeia, onde ficava aguardando que se lembrasse de retirá-lo de lá a sua mão distraída e ligeira. Assim era, e foi sem dificuldade, que atendeu ao pedido de Consono no que toca ao carro forte. Prontamente deu as ordens para que fosse fornecida a seu colega a masmorra ambulante, pior do que masmorra, do que solitária, pois nessas prisões sente-se ainda a algidez da pedra, alguma coisa ainda de meiguice, de sepultura, mas ainda assim meiguice. Mas, no tal carro feroz, é tudo ferro, a inexorável antipatia do ferro na cabeça, ferro nos pés, aos lados uma igaçaba de ferro em que se vem sentado, imóvel, e para a qual se entra pelo próprio pé. É blindada, e quem vai nela, levado aos trancos e barrancos de seu respeitável peso e do calçamento das vias públicas, tem a impressão de que se lhe quer poupar a morte por um bombardeio de grossa artilharia para ser empalado aos olhos de um sultão, um requinte de potentado asiático. Essa prisão de Calistênis, blindada, chapeada, couraçada, foi posta em movimento e saiu abalando o calçamento, a chocalhar ferragens, a trovejar pelas ruas afora em busca de um inofensivo. O homem, como dizem eles, era um ente pacato, lá dos confins de Manaus, que tinha a mania da astronomia e abandonara, não de todo, mas quase totalmente,
a terra pelo céu inacessível. Vivia com o pai velho, nos arrabaldes da cidade, e construíra na chácara de sua residência um pequeno observatório, onde montou lunetas que lhe davam pasto à inocente mania. Julgando insuficientes o olhar e as lentes, para chegar ao perfeito conhecimento de Aldebaran longínqua, atirou-se ao cálculo, à inteligência pura, à matemática, e a estudar com afinco e fúria de um doido ou de um gênio. Em uma terra inteiramente entregue à chatinagem e à veniaga, Fernando foi tomando a fama de louco, e não era ela sem algum motivo. Certos gestos, certas despreocupações e mesmo outras manifestações mais palpáveis pareciam justificar o julgamento comum. Entretanto, ele vivia bem com o pai e cumpria os seus deveres razoavelmente. Porém, parentes oficiosos e outros longínquos aderentes entenderam curá-lo, como se curassem assomos de alma e anseios de pensamento. Não lhes vinha tal propósito de perversidade inata, mas de estultice congênita, juntamente com a comiseração explicável em parentes. Julgavam que o ser descompassado envergonhava a família, e esse julgamento era reforçado pelos cochichos que ouviam de alguns homens esforçados por parecerem inteligentes. O mais célebre deles era o doutor Barrado, um catita do lugar, cheiroso e apurado no corte das calças. Possuía esse doutor a obsessão das coisas extraordinárias, transcendentes, sem par, originais. E, como sabia Fernando, simples e desdenhoso pelos mandões, supôs que ele, com esse procedimento, censurava Barrado por demais mesureiro com os magnates. Começou então Barrado a dizer que Fernando não sabia astronomia. Ora, este último não afirmava semelhante coisa. Lia, estudava e contava o que lia, mais ou menos o que ele fazia nas salas, com os ditos e opiniões dos outros. Houve quem o desmentisse. Teimava, no entanto, Barrado no propósito. Entendeu também de estudar uma astronomia e ia bem oposta à de Fernando, a astronomia do centro da Terra. O seu compêndio favorito era A Morgadinha de Valflor e os livros auxiliares, A Dama de Montsoreau, O Rei dos Grilhetas, numa biblioteca de Herschel. Com isto, e cantando e espalhando que Fernando vivia nas tascas com vagabundos, auxiliado pelo poeta Machino, o jornalista cosmético e o antropologista Tucolas, que fazia sábias mensurações nos crânios das formigas, conseguiu remover os simplórios parentes de Fernando, e foi bastante que, de parente para conhecido, de conhecido para Rane, de Rane para Cile e com sono, as coisas se encandeassem e fosse obtida a ordem de partida daquela fortaleza couraçada, roncando pelas ruas, chocalhando ferragens, abalando calçadas, para ponto tão longínquo. Quando, porém, o carro chegou à praça mais próxima, foi o que o cocheiro lembrou-se de que não lhe tinha ensinado onde ficava Manaus. Voltou e Cile, com a energia de sua origem britânica, determinou que fretassem uma falua e fossem a reboque do primeiro paquete. Sabedor do caso e como tivesse conhecimento de que Fernando era desafeto do poderoso chefe político Sofonias, Barrado que, desde muito, lhe queria ser agradável, calou o seu despeito, apresentou-se pronto para auxiliar a diligência. Esse chefe político dispunha de um prestígio imenso e nada entendia de astronomia. Mas, naquele tempo, era a ciência da moda e tinham em grande consideração os membros da sociedade astronômica, da qual Barrado queria fazer parte. Sofonias influía nas eleições da sociedade, como em todas as outras, e podia determinar que Barrado fosse escolhido. Andava, portanto, o doutor captando a boa vontade da potente influência eleitoral, esperando obter, depois de eleito, o lugar de diretor-geral das estrelas de segunda grandeza. Não é de estranhar, pois, que aceitasse tão árdua incumbência, e com Rane e Carrião veio até a praia. Mas não havia canoa, caique, bote, jangada, catraia, chalana, falua, lancha, calunga, poveiro, peru, macacuano, pontão, alvarenga, saveiro que os quisesse levar a tais alturas. Rane desesperava, mas o companheiro, lembrando-se dos seus conhecimentos de astronomia, indicou um alvitre.
O carro pode ir boiando. Como, doutor? É de ferro. Muito pesado, doutor. Qual o quê? O Minas, o Aragon, o São Paulo não boiam? Ele vai sim. E os burros? Irão a nadar, rebocando o carro. Curvou-se o guarda diante do saber do doutor e deixou-lhe a missão confiada, conforme as ordens terminantes que recebera. A calistênica entrou pela água dentro, consoante as ordens promanadas do saber de Barrado, e logo que achou água suficiente, foi ao fundo com grande desprezo pela hidrostática do doutor. Os burros, que tinham sempre protestado contra a física do jovem sábio, partiram os arreios e salvaram-se. E graças a uma poderosa cábria, pôde a almanjarra ser salva também. Havia poucos paquetes para Manaus, e o tempo urgia. Barrado tinha ordem franca de fazer o que quisesse. Não hesitou e, energicamente, fez reparar as avarias e tratou de embarcar num paquete todo o trem, fosse como fosse. Ao embarcá-lo, porém, surgiu uma dúvida entre ele e o pessoal de bordo. Teimava Barrado que o carro merecia ir para um camarote de primeira classe. Teimavam os marítimos que isso não era próprio, tanto mais que ele não indicava o lagar dos burros. Era difícil essa questão da colocação dos burros. Os homens de bordo queriam que fossem para o interior do navio, mas objetava o doutor. Morrem asfixiados, tanto mais que são burros, e mesmo por isso. De comum acordo, resolveram telegrafar a Cille para resolver a curiosa contenda. Não tardou viesse a resposta, que foi clara e precisa. Burros sempre em cima. Cille. Opinião como esta, tão sábia e tão verdadeira, tão cheia de filosofia e sagacidade da vida, aliviou todos os corações e abraços fraternais foram trocados, entre conhecidos e inimigos, entre amigos e desconhecidos. A sentença era de Salomão, e houve mesmo quem quisesse aproveitar o apotegma para construir uma nova ordem social. Restava a pequena dificuldade de fazer entrar o carro para o camarote do Dr. Barrado. O convés foi aberto convenientemente. Teve a sala de jantar, mesas arrancadas, e o bendengó ficou no centro dela, em exposição, feio e brutal, estúpido e inútil, como um monstro de museu. O paquete moveu-se lentamente em demanda da barra. Antes fez uma doce curva, longa, muito suave, lentamente, como se, ao despedir-se, cumprimentasse reverente a beleza da Guanabara. As gaivotas voavam tranquilas, cansavam-se, pousavam na água, não precisavam de terra. A cidade sumia-se vagarosamente, e o carro foi atraindo a atenção de bordo. O que vem a ser isto? Diante da almanjarra, muitos viajantes murmuravam protestos contra a presença daquele estafermo ali. Outras pessoas diziam que se destinava a encarcerar um bandoleiro da Paraíba. Outras que era um salva-vidas. Mas quando alguém disse que aquilo ia acompanhando um recomendado de Sofonias, a admiração foi geral e imprecisa. Um oficial disse: "Que construção engenhosa!" Um médico afirmou: "Que linhas elegantes!" Um advogado refletiu: "Que soberba criação mental!" Um literato sustentou: "Parece um mármore de Fídias." Um psicofanta berrou: "É obra mesmo de Sofonias. Que republicano!" Uma moça adiantou: "Deve ter sons magníficos." Houve mesmo escala para dar ração aos burros, pois os mais graduados se disputavam a honraria. Um criado, porém, por ter passado junto ao monstro e o olhado com desdém, quase foi duramente castigado pelos passageiros. O ergástulo ambulante vingou-se do serviçal. Durante todo o trajeto, perturbou-lhe o serviço. Apesar de ir correndo a viagem sem mais incidentes, quis ao meio dela, Barrado, desembarcar e continuá-la por terra. Consultou nestes termos Cille. Abre aspas. Melhor carro ir terra, faltam 3 dedos mar a longa caminho. Fecha aspas. E a resposta veio depois de alguns dias. Abre aspas. Não convém desembarque, embora mais curto, carro chega sujo. Siga. Fecha aspas. Obedeceu, e o meteorito, durante 2 semanas, foi objeto da adoração do paquete. Nos últimos dias,
quando um qualquer dos passageiros dele se acercava, passava-lhe pelo dorso negro a mão espalmada com a contrição religiosa de um maometano ao tocar na pedra negra da Caaba. Sofonias, que nada tinha com o caso, não teve nunca notícia dessa tocante adoração. Parte 3. Muito rica é Manaus, mas, como em todo o Amazonas, nela é vulgar a moeda de cobre. É um singular traço de riqueza que muito impressiona o viajante, tanto mais que não se quer outra, e as rendas do Estado são avultadas. O Eldorado não conhece o ouro, nem o estima. Outro traço de sua riqueza é o jogo. Lá não é divertimento nem vício, é para quase todos profissão. O valor dos noivos, segundo dizem, é avaliado pela média das paradas felizes que fazem, e o das noivas pelo mesmo processo no tocante aos pais. Chegou o navio a tão curiosa cidade 15 dias após, fazendo uma plácida viagem, com o fetiche a bordo. Desembarcá-lo foi motivo de absorvente cogitação para o doutor Barrado. Temia que fosse de novo ao fundo, não porque o quisesse encaminhá-lo por sobre as águas do Rio Negro, mas pelo simples motivo de que, sendo o cais flutuante, o peso do carreão talvez trouxesse desastrosas consequências para ambos, cais e carro. O capataz não encontrava perigo algum, pois desembarcavam e embarcavam pelos flutuantes volumes pesadíssimos, toneladas até. Barrado, porém, que era observador, lembrava-se da aventura do rio e objetou: mas não são de ferro. Que tem isso? Fez o capataz. Barrado, que era observador e inteligente, afinal compreendeu que 1 quilo de ferro pesa tanto quanto um de algodão, e só se convenceu inteiramente disso, como o observador que era, quando viu o ergástulo em salvamento, rolando pelas ruas da cidade. Continuou a ser ídolo e o doutor agastou-se deveras, porque o governador visitou a caranguejola antes que ele o fizesse. Como não tivesse completas as instruções para a detenção de Fernando, pediu-as a Cílio. A resposta veio num longo telegrama, minucioso e elucidativo. Devia requisitar força ao governador, arregimentar capangas e não desprezar as balas de Alteia. Assim fez o comissário. Pediu uma companhia de soldados. Foi a alforjas da cidade catar bravos e adquirir uma confeitaria de Alteia. Partiu em demanda do homem, com esse trem de guerra, e, pondo-se cautelosamente em observação, lobrigou os óculos do observatório, donde concluiu que a sua força era insuficiente. Normas para o seu procedimento requereu a Cílio. Vieram secas e peremptórias. Entre aspas, empregue também a artilharia. De novo pôs-se em marcha com um parque do Krupp. Desgraçadamente, não encontrou o homem perigoso. Recolheu a expedição a quartéis. E certo dia, quando de passeio, por acaso, foi parar a um café do centro comercial. Todas as mesas estavam ocupadas, e só em uma delas havia um único consumidor. A esta ele sentou-se, travou por qualquer motivo conversa com o Mazombo, e durante alguns minutos aprendeu com o solitário alguma coisa. Ao despedirem-se, foi que ligou o nome à pessoa, e ficou atarantado, sem saber como proceder no momento. A ação, porém, lhe veio prontamente, e sem dificuldade, falando em nome da lei e da autoridade, deteve o pacífico Ferrabras em um dos bailéus do cárcere ambulante. Não havia paquete naquele dia, e Cílio havia recomendado que o trouxesse imediatamente. Entre aspas, venha por terra, disse ele. E Barrado, lembrado do conselho, tratou de segui-lo. Procurou quem o guiasse até ao rio, embora lhe parecesse curta e fácil a viagem. Examinou bem o mapa e, vendo que a distância era de 1,5 palmo, considerou que dentro dela não lhe cabia o carro. Por este e aquele, soube que os fabricantes de mapas não têm critério seguro. Era fazer uns muito grandes ou muito pequenos, conforme são para enfeitar livros ou adornar paredes. Sendo assim, a distância de 12 polegadas bem podia esconder viagem de um dia e mais. Aconselhado pelo cocheiro, tomou um guia e encontrou-o no seu antigo conhecido Tucolas, sabedor como ninguém do interior do Brasil, pois o palmilhara à cata de formigas, para bem firmar documentos às suas investigações antropológicas.
Aceitou a incumbência o curioso antropologista de Hymenópteros, aconselhando, entretanto, a modificação do itinerário. Não me parece, senhor Barrado, que devamos atravessar o Amazonas. Melhor seria, senhor Barrado, irmos até a Venezuela, alcançar as Guianas e descermos, senhor Barrado. Não teremos rios a atravessar, Tucolas? Homem, meu caro senhor, eu não sei bem, mas, senhor Barrado, me parece que não. E sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque este Amazonas, senhor Barrado, não pode ir até lá, ao norte, pois só corre de oeste para leste. Discutiram assim sabiamente o caminho, e à proporção que manifestava o seu profundo trato com a geografia da América do Sul, mais Tucolas passava a mão pela cabeleira de inspirado. Achou que os conselhos do doutor eram justos, mas temia as surpresas do carrião. Ora, ia ao fundo por ser pesado. Ora, sendo pesado, não fazia ir ao fundo frágeis flutuantes. Não fosse ele estranhar o chão estrangeiro e pregar-lhe alguma peça? O cocheiro não queria também ir para a Venezuela. Temia pisar em terra de gringos e encarregou-se da travessia do Amazonas, o que foi feito em paz e salvamento, com a máxima simplicidade. Logo que foi ultimada, Tucolas tratou de guiar a caravana. Prometeu que o faria com muito acerto e contentamento geral, pois aproveitá-la-ia dilatando as suas pesquisas antropológicas aos moluscos dos nossos rios. Era sábio naturalista e antropologista, e etnografista da novíssima escola do Conde de Gobineau, novidade de uns 60 anos atrás, e desde muito desejava fazer uma viagem daquelas para completar os seus estudos antropológicos nas formigas e nas ostras dos nossos rios. A viagem correu maravilhosamente durante as primeiras horas. Sob um sol de fogo, o carro solavancava pelos maus caminhos, e o doente, à míngua de não ter onde se agarrar, ia ao encontro de uma e outra parede de sua prisão encouraçada. Os burros, impelidos pelas violentas oscilações dos varais, encontravam-se e repeliam-se, ainda mais aumentando os ásperos solavancos da traquitana. E o cocheiro na boleia oscilava de lá para cá, de cá para lá, marcando o compasso da música chocalhante daquela marcha vagarosa. Na primeira venda que passaram, uma dessas vendas perdidas, quase isoladas, dos caminhos desertos, onde o viajante se abastece e os vagabundos descansam de sua errância pelos descambadas e montanhas, o encarcerado foi saudado com uma vaia. Ó maluco! Ó maluco! Andava Tucolas distraído a fossar e cavocar, catando formigas, e mal encontrava uma mais assim. Logo examinava bem o crânio do inseto, procurava-lhe os ossos componentes, enquanto não fazia uma mensuração cuidadosa do ângulo de Camper ou mesmo de Clock. Barrado, cuja preocupação era ser êmulo do Padre Vieira, aproveitara o tempo para firmar bem as regras de colocação de pronomes, sobretudo a que manda que o que atraia o pronome complemento. E assim, andando foi o carro, após dias de viagem, até chegar a uma aldeia pobre, à margem de um rio, onde chalanas e naviecos a vapor tocavam de quando em quando. Cuidaram imediatamente de obter hospedagem e alimentação no lugarejo. O cocheiro lembrou o homem que traziam. Barrado, a respeito, não tinha com segurança uma norma de proceder. Não sabia mesmo se essa espécie de doentes comia, e consultou Cille por telegrama. Respondeu-lhe a autoridade, com a energia britânica que tinha no sangue, que não era do regulamento retirar aquela espécie de enfermos do carro. O ar sempre lhes fazia mal. De resto, era curta a viagem, e tão sábia a recomendação foi cegamente obedecida. Em pequena hora, Barrado e o guia sentavam-se à mesa do professor público que lhes ofereceram de jantar. O ágape ia fraternal e alegre, quando houve a visita da discórdia, a visita da gramática. O ingênuo professor não tinha conhecimento do pichoso saber gramatical do Dr. Barrado e expunha candidamente os usos e costumes do lugar, com a sua linguagem roceira. Há aqui entre nós muito pouco caso pelo estudo, doutor. Meus filhos mesmo, e todos quase, não querem saber de livros. Tirante este defeito, doutor, a gente quer mesmo o progresso. Barrado implicou com o tirante e o agente e tentou ironizar. Sorriu e observou. Fala-se mal, estou vendo.
O matuto percebeu que o doutor se referia a ele. Indagou mansamente. Por que o doutor diz isso? Por nada, professor. Por nada. Creio, aduziu o sertanejo, que, tirante eu, o doutor aqui não falou com mais ninguém. Barrado notou ainda o tirante e olhou com inteligência para Tucolas, que se distraía com um naco de tartaruga. Observou o caipira momentaneamente o afã de comer do antropologista e disse meigamente: aqui a gente come muito isso. Tirante a caça e a pesca, nós raramente temos carne fresca. A insistência do professor sertanejo irritava sobremaneira o doutor inigualável. Sempre aquele tirante, sempre o tal agente, um falar de pretomina. O professor, porém, continuou a informar calmamente. A gente aqui planta pouco, mesmo não vale a pena. Felizardo do Catolé plantou uns leirões de horta há anos, e quando veio o calor e a enchente... É demais, exclamou Barrado. Docemente o pedagogo indagou. Por quê? Por quê, doutor? Estava o doutor sinistramente raivoso e explicou-se a custo. Então não sabe? Não sabe? Não, doutor, eu não sei, fez o professor com segurança e mansuetude. Tucolas tinha parado de saborear a tartaruga, a fim de atinar com a origem da disputa. Não sabe, então, rematou Barrado. Não sabe que até agora o senhor não tem feito outra coisa senão errar em português? Como, doutor? É tirante e é agente, e por cima de tudo um solecismo. Onde, doutor? Veio o calor e a chuva. É português? É, doutor. Veja o doutor João Ribeiro, tudo isso está lá. Quer ver? O professor levantou-se, apanhou sobre a mesa próxima uma velha gramática encebada e mostrou a respeitável autoridade ao sábio doutor Barrado. Sem saber desdém simular, ordenou. Tucolas, vamos-nos embora. E a tartaruga? Diz o outro. O hóspede ofereceu-a, o original antropologista embrulhou-a e saiu com o companheiro. Cá fora tudo era silêncio e o céu estava negro. As estrelas pequeninas piscavam sem cessar e o seu olhar eterno para a terra muito grande. O doutor foi ao encontro da curiosidade recalcada de Tucolas. Vê, Tucolas, como anda o nosso ensino? Os professores não sabem os elementos de gramática e falam como negros de senzala. Senhor Barrado, julgo que o senhor deve a esse respeito chamar a atenção do ministro competente, pois me parece que o país atualmente possui um dos mais autorizados na matéria. Vou tratar, Tucolas, tanto mais que o Sêmicas é amigo do Sofonias. Senhor Barrado, uma coisa. Que é? Já falou, senhor Barrado, a meu respeito com o senhor Sofonias? Desde muito, meu caro Tucolas. Está à espera da reforma do museu e tu vais para lá direitinho. É o teu lugar. Obrigado, senhor Barrada. Obrigado. A viagem continuou monotonamente. Transmontaram serras, vadearam rios e num deles houve um ataque de jacarés, dos quais se salvou o Barrado graças à sua pele muito dura. Entretanto, um dos animais de tiro perdeu uma das patas dianteiras e mesmo assim conseguiu pôr-se a salvo na margem oposta. Sarou-lhe a ferida e não se sabe como, e o animal não deixou de acompanhar a caravana. Às vezes distanciava-se, às vezes aproximava-se, e sempre a pobre alimária olhava longamente, demoradamente, aquele forno ambulante, manquejando sempre, impotente para a carreira, e como se lastimasse de não poder auxiliar eficazmente o lento reboque daquela almanjarra pesadona. Em dado momento, o cocheiro avisa Barrado de que o homem parecia estar morto. Havia até um mau cheiro indicador. O regulamento não permitia a abertura da prisão, e o doutor não quis verificar o que havia de verdade no caso. Comia aqui, dormia ali. Tucolas também, e os burros também. Que mais era preciso para ser agradável às Sofonias? Nada. Ou antes, trazer o homem até o Rio de Janeiro. As 12 polegadas da sua cartografia desdobravam-se em um infinito número de quilômetros. Tucolas, que conhecia o caminho, dizia sempre: estamos a chegar, senhor Barrado, estamos a chegar.
Assim levaram meses andando, com o burro aleijado a manquejar atrás do ergástulo ambulante, olhando-o docemente, cheio de piedade impotente. Os urubus crocitavam por sobre a caravana, estreitavam o vôo, desciam mais, até quase debicar no carro forte. Barrado punha-se furioso a enxotá-los a pedradas. Tucolas imaginava aparelhos para examinar a caixa craniana das ostras de que andava à caça. O cocheiro obedecia. Mais ou menos assim, levaram 2 anos e foram chegar à aldeia dos Serradores, margem do Tocantins. Quando aportaram, havia na praça principal uma grande disputa, tendo por motivo o preenchimento de uma vaga na Academia dos Lambrequins. Logo que Barrados soube do que se tratava, meteu-se na disputa e foi gritando lá, a seu jeito e sacudindo as perninhas. Eu também sou candidato! Eu também sou candidato! Um dos circunstantes perguntou-lhe a tempo com toda a paciência. Moço, o senhor sabe fazer lambrequins? Não sei. Não sei, mas aprendo na academia, e é para isso que quero entrar. A eleição teve lugar, e a escolha recaiu sobre um outro mais hábil no uso da serra, que o doutor recém-chegado. Precipitou-se por isso a partida, e o carro continuou a sua odisseia, com o acompanhamento do burro, sempre a olhá-lo longamente, infinitamente, demoradamente, cheio de piedade impotente. Aos poucos os urubus se despediram, e no fim de 4 anos o carreão entrou pelo rio adentro, a roncar pelas calçadas, chocalhando duramente as ferragens, com o seu manco e compassivo burro a manquejar-lhe a sirga. Logo que foi chegado, um hábil serralheiro veio abri-lo, pois a fechadura desarranjara-se devido aos trancos e às intempéries da viagem, e desobedecia à chave competente. Cille determinou que os médicos examinassem o doente. Exame que, mergulhados numa atmosfera de desinfetantes, foi feito no necrotério público. Foi este o destino do enfermo, pelo qual o delegado com sono se interessou com tanta solicitude.